Olá, queridos, boa noite. Hoje nós não apresentaríamos uma música de harmonização, porque o que vamos falar hoje é extenso. Então, para que tenhamos tempo de apresentarmos todo o estudo, toda essa nossa conversa de hoje, então nós não vamos apresentar a música inicial, tá bom? Então, vamos direto para a nossa prece. Vamos, portanto, fechar nossos olhos físicos, elevar nossos pensamentos ao alto, ao nosso Mestre Jesus, e rogar que a nossa reunião possa ser muito abençoada por toda a espiritualidade amiga, que os nossos lares possam ser visitados por Jesus, pela falange de Dr. Bezerra de Menezes, de José Grosso, de Irmã Sheila, mentora espiritual desta reunião, que todos possam trazer, todos esses benfeitores espirituais possam trazer aos nossos lares as bênçãos, a cura, quando nos for permitida, ou ao menos o alívio de nossas dores, que fiquemos em paz e que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir para entendermos os teus ensinamentos, Mestre Jesus, Mestre amigo querido. Fica conosco durante todo este encontro e para sempre, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, meus queridos, hoje nós vamos falar sobre o festim das bodas. Vamos iniciar nosso PowerPoint. Isso. Então, nós estamos, como todos sabem, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje iniciaremos o capítulo 18, cujo título é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Falaremos, então, sobre os itens 1 e 2, que trata da parábola do festim de bodas. Vamos entender o que é esta parábola. A nossa agenda de hoje é a identificação do objetivo, apresentação da parábola, alguns comentários de Kardec, a contextualização, linha de tempo, principais profetas e uma reflexão final. Não sei se teremos tempo para tudo, mas aquilo que for possível. Então, a nossa conversa de hoje tem por objetivo esclarecer-nos acerca do significado da parábola, o festim de bodas, levando-nos a refletir sobre a importância, a universalidade e a atemporalidade dos ensinamentos de Jesus. Jesus nos falou aqui na Terra há mais de 2000 anos atrás, mas os seus ensinamentos ainda são aplicáveis hoje, dada a temporalidade desses ensinamentos. E ele falava em Jerusalém, mas não falava apenas para os judeus, ele falava para todo o universo, né? A importância do significado dos ensinamentos do Cristo é essa, ele foi um divisor de águas, né? O antes e o depois de Cristo. Então, vamos à nossa parábola. Parábola do festim das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram
um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando as vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, querido, Kardec vai nos falar sobre essa parábola, dizendo assim: o incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim, mister se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Então, queridos, quando escutamos alguma história e que consideramos mirabolantes demais, consideramos que a pessoa que está contando está exagerando naquilo que está falando. Temos até o hábito de dizer: lá vem história de pescador aí, né? Que normalmente aumenta o tamanho do peixe que diz que pescou, né? E então, sabemos que parábolas, que histórias são coisas e de imagens de criação, né? Talvez até daquele que esteja contando, mas é necessário que elas tenham um mínimo de possibilidade de acontecerem na vida real, né? Na realidade, que elas possam acontecer. Então, algumas parábolas que Jesus contava, elas são tão difíceis de serem interpretadas, pelo menos para nós contemporâneos, né? Que parece que são impossíveis, né? Inverossímeis, né? Quando aqui o texto de Kardec nos diz, né? Então, para nós entendermos esta mensagem dele, nós vamos precisar fazer algum esforço. Então, vamos lá, vamos tentar interpretar essa parábola. Kardec continua dizendo assim: outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. Então, quando nos contam alguma coisa, precisamos buscar naquilo que está sendo nos contado a essência. Não podemos ficar só no envoltório. É como eu faço uma analogia com o abacaxi, né, que tem aquela casca áspera, grossa, marrom, escura, feia, às vezes verde, né?
mas quando ela está madura, é marrom, amarelado. E aí, se ficarmos só naquela casca, não teremos nem apetite para saboreá-lo, né? Mas se nós nos aprofundarmos, se nós tirarmos aquele envoltório, nós provavelmente encontraremos uma fruta de polpa macia, doce, saborosa, que nós perderíamos o prazer, né? Ou não teríamos o prazer de apreciar se nós ficássemos só ali na aparência exterior, não é isso? Então, precisamos buscar o sentido oculto, como Kardec nos diz aqui, porque Jesus compunha as suas parábolas com as coisas simples do dia a dia, né? E falava para aquelas pessoas e as adaptava de acordo com os costumes e o caráter para quem ele falava. Se a pessoa tinha costumes mais sofisticados, ele falava de uma forma. Se a pessoa tinha costumes mais simples, falava de outra. Ia adaptando. E se falava de acordo com o caráter de pessoas mais evoluídas moralmente, falava de um jeito mais, de uma forma mais delicada às vezes, né? E se a pessoa tinha um caráter menos, moralmente menos evoluído, ele nunca falava de uma forma rude, mas falava de uma forma firme, né? De uma forma incisiva. Então, eu penso que o que Kardec está querendo nos dizer aqui é que para nós entendermos as parábolas de Jesus, nós precisamos investigar a, o contexto, né? Onde Jesus estava falando, para quem ele falava, qual era esse público-alvo, né? E qual o objetivo dele, qual o objetivo daquela parábola que ele estava contando. Para isso, nós precisamos fazer essa contextualização, para que fique claro para a gente, principalmente essa e algumas outras que são bem difíceis, outras são mais fáceis. Mas aqui eu proponho hoje que façamos esse exercício de contextualização dessa parábola para que ela fique mais clara. Então vamos lá, vamos contextualizar. Onde e para quem Jesus falava? Jesus falava em Jerusalém, foi ali que ele iniciou, né, a sua atividade aqui na Terra, né? Foi ali que ele pregou, né? E para quem ele falava? Ele falava para os judeus, para aquele povo, né, judeu, principalmente. E esse povo, desde Moisés, aliás, desde talvez de Abraão, eles esperavam um rei, né, um Messias, o filho do rei, na realidade, o filho de Deus, né, que viria aqui à Terra trazendo um reino físico. Eles imaginavam um príncipe ou um rei mesmo chegando ali com seu exército que queria livrá-los daquela dominação, né, de Roma e que iria transformar a vida deles em uma vida mais fácil, né? Então, vamos ver o que Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo para verificar se ele confirma isso. Então, Kardec nos diz assim: era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Mas, como sempre, atendo-se à forma sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Então, a dificuldade dos judeus entenderem o que Jesus falava era essa, eles esperavam coisas materiais e Jesus veio trazer uma riqueza, sim, mas uma riqueza espiritual.
E falava sobre o quê? E com qual objetivo? Então, Jesus falava do reino dos céus e comparava esse reino dos céus a uma festa nupcial, onde tudo é alegria, onde tudo é prazer. E o povo entendia isso como uma grande mudança de perspectiva, né? Ou melhor, para que o povo pudesse entender isso, teria que haver uma mudança de perspectiva, né? Eles teriam que tirar o foco das realizações materiais e passarem a enxergar o mundo espiritual que Jesus vinha trazer para eles. Mas eles só queriam saber do mundo físico, do mundo material, né? Esse reino dos céus, ele compara como uma festa nupcial, porque para os judeus a festa nupcial era uma festa que durava 7 dias, era uma semana de festa, era de uma importância vital e significava a, aquela ligação profunda e aquela continuidade, aquele compromisso com o outro, né? Então, aqui Jesus queria explicitar a necessidade dessa fidelidade a Deus. Era isso o propósito. Vamos confirmar o que Kardec diz. A maioria das parábolas, tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Então, as pessoas que ouviam Jesus naquela época, né, as pessoas, pelo menos parte delas, eles não tinham o foco na vida espiritual, né? Então eles não conseguiam interpretar corretamente as parábolas de Jesus. E quem é o rei da parábola? E o noivo, quem é? Aqui Kardec não nos fala, mas acreditamos que o rei simbolizava Deus e o noivo simbolizava Jesus. E esse casamento de Jesus significava a fidelidade de toda a humanidade para com as leis divinas. E porque Jesus era tratado como noivo, não sabemos ao certo. Mas o fato é que João Batista, quando viu Jesus, né, depois que ele passou um tempo com Jesus lá no deserto, eles se separaram. João Batista saiu primeiro de lá, depois Jesus saiu, né? E aí, um dia, João Batista estava em algum lugar e viu Jesus se aproximando e falou para as pessoas que estavam próximas a João Batista, dizendo assim: lá vem o noivo. Então, ele tratou Jesus como um noivo. E Emmanuel, no livro, que depois eu vou dizer para vocês qual é, porque agora eu não estou com ele aqui, ele fala também sobre Jesus, se reportando a ele como um noivo. Então, exatamente porque eu não vou saber dizer a vocês, mas é assim que ele era tratado, ok? E aqui não temos a confirmação de Kardec. A próxima pergunta nessa contextualização é quem são os servos, ou seja, quem são os mensageiros que foram levar o convite das bodas, aqueles primeiros mensageiros, né? Então, eles são os profetas. Os profetas foram os primeiros mensageiros que vieram trazendo a boa nova. Esses profetas podemos entendê-los como Moisés, o primeiro deles, depois Jesus e mais tarde os apóstolos. Então, Moisés entrega o primeiro convite. A parábola nos fala de 3 convites, né? Moisés entrega o primeiro, depois Jesus entrega o segundo
E mais tarde, os apóstolos entregam o terceiro convite, são aqueles que saem para entregar, para chamar a todos para as bodas. Vamos ver o que Kardec nos diz. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Então, aqueles que entregam os convites, ou seja, os enviados do rei, são os profetas, que vinham exortar aos convidados a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Deus transmitiu a sua lei, primeiramente por via de Moisés. Então, Moisés foi o primeiro mensageiro, foi o primeiro profeta. Depois, por intermédio de Jesus. Então, Deus primeiro entregou essa missão a Moisés, depois a Jesus. Foi daquele pequenino foco, Jerusalém, onde Jesus falava, que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro. Olha que lindo. Bom, e quais foram os primeiros convidados? Lembra que o título deste capítulo é Muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Então, quais foram esses primeiros chamados? Então, primeiramente, o povo hebreu, porque dentro do Egito, né, existiam várias ramificações, né? Existiam os judeus, os hebreus, os saduceus, esqueci esse nome agora, depois eu vou lembrar. Então, primeiramente, Moisés falou para aquelas 12 tribos que estavam reféns, né, no Egito, e que eles estavam... Primeiro, ele entregou para o povo hebreu, né? Foi Moisés que entregou o convite ao primeiro, né? Foi o primeiro mensageiro, o primeiro profeta, para aquelas 12 tribos, provavelmente todas aquelas que estavam escravas no Egito, né? E que ele os exortou a sair daquela situação de escravidão e retornar para Israel. E dentro de Israel tem hebreus, judeus, saduceus e outros, muita coisa. Então, esses foram os primeiros a... tá, por que ele, né, entregou para esse povo, né? Por que ele entregou ali, ele começou a falar ali, né, para aquele povo hebreu? Porque os judeus foram os primeiros a professar publicamente o monoteísmo. Desde 6.000 a.C., na Índia, na China, na Grécia, em tantos outros locais, existiam pessoas que já professavam o monoteísmo, já acreditavam em um Deus único, já acreditavam em reencarnação, já tinham todo esse conhecimento, só que eles não tinham a coragem de professar publicamente essa sua crença, essa sua fé. Então, eram castas pequenas, chamadas de iniciados. Esses pequenos grupos é que estudavam isso e faziam comunicações com os mortos, né? Naquela época não se falava em reencarnados, desencarnados, mas falavam faziam esse intercâmbio, né, entre vivos e mortos, só que não abriam isso, né? Não falavam para todos. Então, os primeiros convidados foram o povo hebreu, porque eram os primeiros a professar publicamente o monoteísmo. Vamos ver o que Kardec nos fala.
Jesus, falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo, quer dizer, ao comum, conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Aquilo que eu falei, vários povos faziam isso, mas de uma maneira meio que escondida. Então, quais foram os segundos convidados? Os que imolaram e assassinaram o emissário. Lembra que falamos que os emissários foram os profetas, Primeiramente Moisés, depois Jesus, e em terceiro lugar, os seus discípulos, seus apóstolos, principalmente Paulo de Tarso. Vamos falar sobre isso mais adiante. Então, quais foram os segundos convidados? O povo judeu, primeiro o povo hebreu, depois o povo judeu. E Jesus era o emissário, era o mensageiro do convite. Jesus tentou falar para fariseus, que eram as pessoas mais difíceis de serem atingidas, porque eram muito orgulhosas, eram quase que, podemos dizer que eram fanáticos pela Torá, eram muito focados no farisaísmo, O próprio Saulo de Tarso, ele era de uma seita farisaica, seus pais o criaram dessa forma. Então, eles tinham como regra a Torá, só a Torá, não aceitavam mais nada. E a Torá era um livro imenso, era o Pentateuco, da religião naquela época. Então, eles focavam naquilo e perseguiam e até matavam aqueles que professassem outra fé ou se expressassem de outra maneira que não os preceitos da Torá, E Jesus também tentou falar para os saduceus, só que os saduceus eram pessoas totalmente descrentes, não criam em nada, nem Torá, nem Abraão, nem Moisés, nem Jesus, nada. Eles eram totalmente incrédulos. E aí havia uma rixa muito grande entre os fariseus e os saduceus. Então, Jesus não teve sucesso com esses dois grupos. E aí Jesus falava muito também para as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, e esses sim, os pescadores, principalmente, esses adoravam ouvir Jesus e acreditavam naquilo que ele dizia, que ele ensinava, mas esses daqui fizeram, o imolaram, como diz a parábola, e assassinaram, a Jesus. Vamos ver o que Kardec nos fala. Dos primeiros a ser convidados por Jesus para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. Então, sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo dos fariseus
aqueles das sinagogas, né? Aqueles eruditos, e, e pela incredulidade dos outros. Incredulidade de quem? Dos saduceus, né? Então, são, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados pelo Messias que recusam a comparecer ao festim das bodas. Então, Kardec aí confirmando para nós isso. E aí, na contextualização, nós perguntamos também o que significa exterminar assassinos e queimar a cidade, porque a parábola diz que quando o rei teve notícia de que o seu emissário havia sido morto, ele disse que então ele mandou o exército dele para arrasar com a cidade, queimar a cidade, exterminar todos os assassinos. E aí Kardec não nos confirma isso, mas daí que é difícil, né? Fica difícil entender, às vezes, as parábolas, porque se aqui o rei está representando Deus, esse Deus é todo amor e bondade, como é que Deus poderia dizer que reunir seu exército e mandar exterminar os assassinos e queimar a cidade? Deus faria algo desse tipo, né? No meu entendimento, como não encontrei no texto de Kardec, né, a confirmação disso, mas no meu entendimento, o que isso significa, a lei de causa e efeito, né? Então, se parte do povo judeu, se eles imolaram e assassinaram Jesus, né, ou colocaram no madeirame, eles, para que houvesse justiça, né, eles teriam que ser punidos de alguma forma, né? E então, a gente sabe que a cidade de Jerusalém foi inúmeras vezes destruída, arrasada, queimada, né? Então, no meu entender, é a lei de causa e efeito, que é a lei divina, né? Que aqui se faz, aqui se paga, né? E E a lei divina, né, a lei da ação e da reação, ela é implacável, infalível, mas totalmente justa, né? Então, se você faz algo, você descumpre uma regra, você avança um sinal, você vai receber uma multa. Se você mata alguém, você tem que ser preso, né, para cumprir sua pena e tentar reverter, né? Para que haja justiça. Então, eu penso que foi isso que aconteceu. E aí, outra pergunta que fizemos foi: quem são os demais convidados e os emissários? Porque aí diz que o rei ficou muito chateado de que 2 vezes ele enviou convite e esses convites foram recusados, e ainda mais, né? No segundo, mataram até o emissário dele, pobre do carteiro, né? Então, o rei aí liberou geral. 0800, ele falou: olha, vai lá, mandou novamente seus emissários e disse: olha, agora vai lá e convida todo mundo. Convida fariseu, saduceu, convida os pagãos, convida as prostitutas, convida todos. Abre a porteira mesmo e deixa todo mundo entrar. Então, diz que os emissários saíram, né? Saíram caminhando e convidando a todos que encontrassem em qualquer esquina, e fosse quem fosse, bons, maus, né? Convidou todo mundo. Então, quem são esses demais convidados e os emissários? Todos os demais povos. E eles foram convidados pelos apóstolos, né, que foram esses emissários, né? E os gentios, aqueles que, quer dizer, eles convidaram todos os demais povos, ou seja, aqueles que não eram judeus,
Mas Paulo de Tarso convidou também os judeus, mas não aqueles que seguiam a Torá, aqueles que seguiam os preceitos da Torá, da doutrina judaica, né? Ele convidou os gentios, uma parte dos judeus que não seguiam aqueles preceitos, eles não se submetiam à circuncisão, eles não faziam aquela alimentação com aqueles rituais que eles fazem, não, muitos deles trabalhavam os sábados, né, no sabat, né? Então, os apóstolos, principalmente Paulo, né, começou como Saulo, depois de Paulo, eles levaram a palavra de Jesus a todos que encontraram pelo caminho. O Paulo de Tarso foi o maior divulgador do cristianismo, né? Cristianismo primitivo foi Paulo de Tarso. Mas os demais apóstolos também, né? João Batista nem chegou a conseguir, porque logo a Salomé pediu a cabeça dele, né? Mas João Evangelista, que cuidou de Maria e seguiu falando sobre o Evangelho, Tiago Maior, Tiago Menor, Pedro, né? Vários apóstolos de Jesus fizeram essa peregrinação falando, né? Sobre eles. Os convidados, quem foram, né? E esses demais povos aqui podiam ser pessoas boas, mas pagãs, idólatras, enfim, aqueles que adoravam vários deuses e adoravam as imagens, né? As estátuas. Eles saíram convidando todo mundo. Né? O rei mandou liberar geral, mandou abrir as porteiras, e eles fizeram. Então, Kardec nos diz assim: queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos pagãos idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, às bodas do casamento, né? Em lugar dos primeiros convidados por Moisés e por Jesus, e aqueles que não aceitaram o convite, né? Terminando, nós fizemos a seguinte pergunta: o que se entende por veste nupcial? Porque diz que depois que o rei ficou feliz quando chegou ao salão, estava o salão cheio de convivas, né? Estavam lá, todo mundo alegre, feliz, comendo, bebendo. E aí, mas só que o rei entrou e percebeu que um daqueles convidados estava diferente dos demais. E ele chegou para esse convidado e perguntou por que ele não estava usando a veste nupcial, né? E o convidado calou-se. E aí diz que o rei então pediu aos seus soldados que atassem as mãos e os pés e o jogassem para fora. E aí, mais uma vez, a gente pergunta, mas o rei está representando Deus. Deus ia mandar atar pés e mãos e fazer questão de veste nupcial e mandar jogar lá fora aquele que não estivesse usando a veste nupcial, né? Muito estranho isso, né? Então, estudando um pouco mais, percebemos que a veste nupcial significa a pureza de coração, a disciplina, a fidelidade, aquela fidelidade que o casamento exige, que cobra, né? Então, essa pureza de coração é esse trabalho, né, de aperfeiçoamento, de melhoria, é trabalho na caridade, principalmente não só o trabalho de servir uma sopa, de levar uma roupa, um cobertor para um necessitado, mas principalmente esse trabalho interior de cada um de nós, né? Esse trabalho de nos reformularmos, nos melhorarmos dia a dia. Então, isso é o que significa essa veste nupcial,
porque fora da caridade não há salvação. Então, primeiro temos que ser caridosos conosco, em seguida com os nossos familiares, dentro da nossa casa, temos que ter esse cuidado, esse carinho com os próximos, mais próximos de nós, e depois temos que ter expandir esse cuidado, esse carinho, essa caridade para todas as pessoas, as demais pessoas. Então, vamos ver, Kardec fala. Kardec nos diz assim, mas não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Por fim, fizemos a última pergunta. Por que o rei ordenou atar mãos e pés do que não usava veste? Muito estranho, né? Por quê? Então, aqui diz que o objetivo era paralisar. Kardec também não fala sobre isso, mas quando imaginamos, né, que estamos saindo do nosso caminho, daquele propósito, né, daquele planejamento que construímos antes do nosso processo reencarnatório, nós começamos a sair da nossa trajetória, da trajetória que foi traçada inicialmente neste plano, no plano, né, espiritual, antes de reencarnarmos. Então, algo acontece para nos fazer regressar ao caminho, para nos fazer voltar a caminhar por onde deveríamos, né? Então, eu lembro que, vou fazer aqui um relato pessoal, não gosto muito de fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que é importante para nós entendermos bem essa paralisação aí, o atar pés e mãos, o que significa, pelo menos no meu ponto de vista. Durante muitos anos, meu único veículo de transporte era a moto. Eu trabalhava no Maracanã, morava em Ipanema e tinha clientes espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro. Então, eu viajava de Itaperuna até, sei lá, todos os lugares, todos os municípios, todas as secretarias municipais eu visitava, e polícias, guardas municipais, secretarias de todas as secretarias, não vou ficar enumerando aqui, Detran, Félix Pacheco, todas as secretarias da área de saúde, da área educacional, enfim. Então, eu viajava bastante e sempre de moto, sempre motorizada. E se a gente imaginar que transitar de carro alcoolizado é algo nefasto, podemos imaginar que transitar alcoolizado de moto é mais nefasto ainda. E eu fazia isso. Eu era uma boêmia, eu adorava a noite, gostava de cantar, adorava a noite e bebia bastante, me alimentava muito mal, dormia pouquíssimo. Então, tinha tudo para acabar com a minha vida e, pior ainda, a ser considerada uma suicida indireta, né? E provavelmente sofreria muito. Passaria muitos longos anos em sofrimento. Se André Luiz passou o que passou,
imaginam que eu sofreria. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, e o meu anjo guardião cuidaram sempre muito de mim. E aí, para que eu parasse com aquilo, um belo dia em casa, fazendo uma arrumação na casa, eu travei. Travei, não conseguia me mexer, não conseguia virar, acho que eu só virava os olhinhos. Aí eu fui para o hospital, precisei fazer uma cirurgia na coluna, a coluna foi uma cirurgia complicada e afetou os tendões da medula, e eu fiquei 3 meses imobilizada numa cama, e sem saber se voltaria a ter os movimentos, né, a poder andar normalmente. E eu tive a graça de ter a presença de Paulo Peixoto, do Darcy, né, e vários outros colegas que nós trabalhávamos no Proderj, e eles iam me visitar, e aí eles leram muito Minuto de Sabedoria para mim, me deram muitos passos, bebi muita água fluidificada. Mas no início, a minha única vontade era ficar curada, ficar bem para voltar a andar de moto, para voltar a beber, para voltar à vida noturna. E eu não queria saber daquilo. O Paulo falava para mim sobre essa vida, né, sobre as várias existências, e eu dizia para ele: Paulo, na outra então eu estou em tenência, mas nessa agora está tão gostoso, deixa eu continuar como eu estou. Ignorância pura, né? Mas, então, esse eu acho que foi o objetivo dessa paralisia, nesse atar de mãos e de pés, porque depois desse período eu comecei a tomar consciência, né? Tomando ciência dessa doutrina, eu comecei a tomar consciência de que aquela vida que eu estava levando não teria um final agradável, né? E daí, depois de alguns anos, eu, então, finalmente mudei, né? Mas foi difícil. Então, esse motivo, o objetivo da paralisação é nos fazer refletir, né? Uma autoanálise. E Kardec nos diz, finalizando, ele nos diz que entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Então, meus queridos, os chamados, eles ocorrem sempre, a todo instante. Nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque esses chamados existem nas páginas de um livro, num filme que assistimos, partindo de alguém que encontramos, seja conhecido ou estranho, e nos diz uma frase, né, que nos dá um alerta, acende uma luz, é o chamado. E nós somos seres teimosos, nós tendemos a não ouvir, né? E principalmente, nós temos a tendência de não nos modificarmos, ainda que tenhamos ouvido chamados. Às vezes fazemos aquele ouvido de moco, como o provérbio se fala comumente, mas a gente tem que fazer essa reforma íntima, né? Nós temos que agir em benefício de nós mesmos, em benefício né? Dos nossos irmãos de caminhada. Nós temos que fazer essa mudança para conseguirmos ser escolhidos, ok? Que sejamos esses escolhidos, todos nós. Aqui um exercício para casa, uma linha do tempo que eu não tive tempo de fazer,
Mas, assim, os profetas e os mensageiros, né, na época de Abraão, de Moisés, aqui um dos últimos foi João Batista, que foi um dos últimos a anunciar que Jesus Cristo estava vindo como o Messias prometido, né? Aqui, já na época de Jesus, o próprio Jesus foi um grande profeta, né? E um grande mensageiro, né, desse evangelho, né, um grande divulgador. Depois vieram os apóstolos, principalmente Paulo de Tarso, foi talvez o maior, né, divulgador do cristianismo. E todos os demais profetas e mensageiros, nos incluindo aqui, né, que como discípulos de Jesus, somos também e devemos ser os mensageiros dessa sua doutrina, né? E como reflexão, podemos dizer que para ser escolhido é preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. E a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Pensemos nisso. Gratidão, meus queridos, gratidão principalmente a Deus pela oportunidade desse estudo, onde eu muito aprendi. Gratidão aos benfeitores espirituais do GEPAR e de cada um de nós. Gratidão ao GEPAR, a seus dirigentes, seus tarefeiros, à coordenação geral e a todos deste grupo de Evangelho Terapia. Minha eterna gratidão.